Fala galera, Robson Lima aqui com o Mais Vlog, tudo bem? Hoje nós vamos falar do capítulo 2 do livro As Sociologias de George Simmel, do Frederick van den Berg. O capítulo 2 se chama Um Pensamento, a Dualidade. E, desde já, obrigado pelo carinho, pela atenção, pelos comentários. Estou colocando o canal de volta porque basicamente eu quero botar uns vídeos para membros aqui e eu preciso de um mínimo de views por dia para o YouTube me deixar fazer isso, né? Ter uma seção de membros onde vocês possam se inscrever e assistir vídeos exclusivos, né? Então, desde já, muito obrigado. Meu outro aviso antes da gente começar é: eu gravei, editei, fiz uma aula bonitinha sobre o Política como Vocação do Weber e uma pequena reflexão no final, né, já que a gente está nesses tempos de eleição, etc. Só que o Vegas não colaborou comigo, não quis generalizar de jeito nenhum e já faz uns 2, 3 dias que eu estou lutando com isso, então eu desisti. E peguei o áudio do vídeo e joguei no Spotify, né? E agora nós temos o Sociopod, que é o podcast do canal Sociovlog. Eu vou deixar o link aí atrás, aqui embaixo, tá? Na descrição, no comentário, enfim. E tá lá. Usamos 20 e poucos minutos de eu falando sobre o Política como Vocação. E isso vai fechar o ciclo das obras fundamentais do Weber, né? Que era a última coisa que faltava de eu falar dele. Então eu já falei basicamente tudo de Weber que eu tinha para falar em nível de introdução a Weber, né? Em termos de ensino médio e primeiro calouro de sociologia, vamos dizer assim. Tudo que eu tinha para falar do Weber nesse sentido eu já falei, né? Até dei umas pinceladas a mais, digamos assim. Então, se isso te interessa, tá aí embaixo o link. No mais, obrigado desde já. E lembrando que estes vídeos onde eu sento e falo mais sobre o livro são coisas mais relaxadas, coisas mais light. Então, você pode pegar seu fone, botar aí, dar um alt tab e varrer a sua casa e fazer a sua comida e desenhar, né, os seus trampos, porque a gente vai conversar sobre o Simmel. E esse é um livro um tantinho pesadinho, eu confesso. Mais do que o livro do Bauman e do May, bem mais. Então, a gente vai ter que falar sobre várias coisas hoje. Eu vou tentar não prender muito a gente na parte filosófica da coisa, porque esse ainda é um capítulo de filosofia do Simmel. Mas eu vou ter que falar de certas coisas aqui. A partir do capítulo 4 é quando a gente vai realmente discutir coisas da sociologia propriamente dita do Simmel. Mas, como vocês já devem ter percebido pelo prólogo, pela introdução, quer dizer, e pelo capítulo 1, o Simmel é um cara meio não linear, né? Ele não é um cara muito de caixinha, que nem o Weber era, né? Ou o Durkheim era, né? Ele está muito mais para o Marx, nesse sentido. Escrever um bocado de coisa meio... e você sabe que na cabeça dele tem uma lógica ali. Só que o Marx, ele se deu o trabalho de pelo menos escrever isso pra gente, né? Ele, no fundo, tinha sim a ideia dele bem fechada do que ele queria. O Simmel talvez tenha, mas às vezes é um pouco difícil de pegar. Sem mais delongas. O capítulo ele vai abrir para você falando de uma coisa bastante interessante, que é o Simmel, ele é um neokantiano. E mais especificamente, ele é um neokantiano relativista, tá? Que o próprio autor, o Van den Berg, vai dizer que, olha, é só o Simmel que se chamaria disso. Ninguém mais que estuda neokantismo no mundo vai dizer que outro autor está lá junto dele. E o que raios quer dizer neokantismo, né? Eu tentei gravar umas 4 versões desse vídeo onde eu não falava muito sobre isso, então vamos ver se eu vou conseguir agora fazer isso, né? Eu não posso sentar para você e dar uma aula de meia hora sobre neokantismo, porque senão a gente já vai fugir muito, eu acho, do assunto do livro, porque neste livro aqui são umas 2 ou 3 páginas só sobre neokantismo. Então vamos explicar rapidamente. O neokantismo é um movimento filosófico, né, que surge na Alemanha, ok, entre 1850 e 1920, ou seja, segunda metade do século XIX, primeira partezinha do século XX, até quando começou a fenomenologia de vez por lá, né? E qual é a ideia do neokantismo? O neokantismo é o nome que a gente dá guarda-chuva, tá? É o nome para vários tipos diferentes de caras que estavam pensando em várias coisas. A questão que os une é que todos eles partem de uma releitura do Immanuel Kant. Pois é, o cara da filosofia, o cara da crítica à razão pura, etc., crítica à razão prática, pois é, o Kant, né? O sábio de Königsberg, pois é. Então, todas essas pessoas
que nós hoje olhamos e chamamos de neocantianos, eles estão se colocando como críticos, em parte ou totalmente, do Kant. Mas eles criticam para atualizar, eles criticam para dizer que, pô, é legal, mas vamos melhorar isso aqui. Eles não criticam para jogar pedra e dizer que não serve. E é isso que torna eles neo-kantianos, né? O Simmel, em particular, como ele pensava isso é uma coisa que o autor vai provar durante todo o capítulo. Como ele tem uma ideia de pegar as formas sintéticas a priori, os enunciados a priori, né, do Kant, que é aquela questão de quais são as condições necessárias para você conhecer qualquer coisa, para você saber que o céu é azul, para você saber a textura de uma bola, para você saber o gosto de um ovo, para você saber olhar para um fenômeno qualquer e traçar uma relação de causa e efeito, saber o que é gravidade, saber, enfim, qualquer coisa, né? Existem a priori, coisas que precisam estar postas e sem elas você não tem como conhecer. Coisas como o conceito de tempo, espaço, né, etc. Causalidade. E até coisas mais, por exemplo, se o teu cérebro está funcionando bem, né, se os teus olhos funcionam bem, se os teus ouvidos funcionam bem, né, porque, de novo, Kant é a gente hoje em dia diria que é um tanto capacitista e é mesmo. Tá? É um tantinho só, realmente é. Mas, cada um com suas quais. Essa parte ainda não chegou, né? Nessa época lá atrás a gente não pode também exigir muita coisa da galera lá de trás, né? E o Simmel é um cara que ele vai pegar essa crítica da razão pura, né? Que o Kant está só fazendo biologia com isso, ele está criticando biologia, está criticando física, ele está criticando as hard sciences, né? E gente como o Simmel e antes dele o Dilthey, né, filósofo da ciência, o Dilthey, famosíssimo, ele vai chegar e vai dizer, cara, mas e as ciências humanas? E a história? Né? E a geografia? Como é que a gente faz? Hoje em dia, eu diria. E a sociologia? Né? Como é que a gente vai pegar essas ideias sobre o conhecimento humano e jogar isso nos seres humanos? Considerando que os seres humanos são essa bolha aí... Bati no microfone, desculpa. Considerando que os seres humanos são essa bolha de... amorfa, de meu Deus do céu, o que essas pessoas estão fazendo da vida delas. E uma das respostas que se tem, que é a resposta que o Simmel dá, é que ele vai pegar essas formas a priori e vai dizer, tá, cara, é o seguinte, a gente vai tacar história nisso, né? A gente não vai essencializar o ser humano, a gente não vai dizer que o ser humano sempre foi isso e aquilo, a gente não vai fazer isso não, cara. Só que ao contrário do Marx, tá, depois dele, ou antes, enfim, depende, não necessariamente você vai botar ao mesmo tempo, vamos lá. Diferentemente do Marx, que colocava essa questão de, olha, não, a história ela não está dada, ela é feita na praxis de não sei o que, né, aquela coisa toda, né? O Simmel, ele não está pensando necessariamente na parte materialista da coisa, né? O que ele está fazendo é o seguinte, é que ele quer pegar, por exemplo, uma instituição como o direito, né? Vamos dar uma de Durkheim. O direito, né? O que é o direito de uma sociedade? Para o Kant seria uma forma a priori. O direito está lá, a instituição, o direito. Que é o que o Hegel faz, né? O direito. O fato de nós termos tribunais, o fato de nós termos juízes, desembargadores, aponta para o fato de que existe algo maior do que simplesmente o material aqui, né? Algo mais, vamos dizer, elevado, espiritualmente falando, não necessariamente espiritualmente no sentido religioso, tá? Existe algo mais elevado aqui e é o conceito de direito, com D maiúsculo, né? O que o Simmel vai fazer é o seguinte, vai pegar essa ideia de direito e vai dizer, tá, cara, mas eu não posso falar para você que a Europa do século XIX tem o mesmo direito do Império Romano, tem o mesmo direito da dinastia tal da China imperial, tem o mesmo direito, sabe? Isso eu não posso fazer. Eu posso até concordar com você que existe um direito com D maiúsculo, uma forma social, né, que permite que a vida social que expressa nesses bandos de juízes, advogados, gente dizendo que quer pensão, gente dizendo que quer prender não sei quem, gente dizendo que quer isso e aquilo, certo? A vida mesma, aqui embaixo, ela se exprime assim, beleza? Como se fosse um rio, né? Um leito de um rio, vamos dizer assim, né?
Beleza, posso concordar com isso. Mas eu não posso dizer para você que todos os rios do mundo são o mesmo rio. E essa esse tornar histórico das formas sociais, que é o que realmente torna o Simmel, perdão pela redundância, muito particular. Por isso ele é um neokantiano relativista. O que ele relativiza, né, para ele é justamente essas formas sociais, essas formas de conhecimento, os a priori do conhecimento das ciências humanas, da história, da sociologia. Eles não são que nem os a priori da biologia, né, da física, da matemática, que são coisas que estão dadas e acabou. Não, a própria observação das pessoas nos indica que são a priori históricos. É a priori. Né? Uma sociedade está lá, ela tem as ideias dela. Está o a priori ali. Mas não é algo que existe fora delas. A gente não está falando aqui, o Platão estava errado, vamos colocar assim. Não existe o mundo das ideias, entendeu? É como se cada sociedade tivesse a sua. Tá estranho? Segura a onda que a gente vai explicar mais. Mas é basicamente a grande revolução do Simmel em termos de entender uma sociedade é essa. É pegar os pressupostos kantianos que fazem com que a história... O autor se foca muito em história nesse capítulo porque é o capítulo da história, né? Mas isso também vale para ciências sociais. Porque o que o Kant queria no fundo era fundamentar uma ciência em pressupostos fixos, uma coisa firme. Ele queria botar de uma vez por todas esse papo de Descartes ou Hume, ou seja, racionalistas e empiristas. Ele quer botar isso para trás, tá? E se essa parte está te confundindo muito, de novo, essa é a parte mais filosófica do capítulo, segura a onda. Mas basicamente é isso, tá? É só uma historieta rápida de filosofia, tá? Descartes, penso logo existo. Vem o Hume, tá, mas como é que tu vai saber se tu existe mesmo? A única coisa que eu posso saber são as coisas que eu tenho como experimentar com os meus sentidos, né? E aí o Kant vai virar e dizer, tá, cara, mas como é que você vai saber que você sabe que é isso mesmo, só porque é pelos teus sentidos? Porque isso é um a priori teu. Você assumir que só porque você só acredita no que você vê, seu São Tomé da filosofia, isso é o teu a priori. E ele vai virar pro Descartes e vai dizer, e tu também, esse negócio de penso logo existo, como é que tu sabe que tu pensa? Quer dizer que se eu te pegar teu cérebro e botar num vaso, você ainda existe? Sabe? Teu corpo não tem nada a ver com isso? Teus sentidos não tem nada a ver com isso? Então o que o Kant está fazendo, na verdade, é tentando fazer uma síntese dessas duas coisas, né? E agora a gente tem vários tempos depois, séculos, gente como Simmel, gente como Dilthey, gente como Weber, Tönnies, né? Esses alemães do final do século XIX, dizendo, legal, vamos pegar esse Kant aqui e vamos aplicar ele em áreas que ele nunca pensou, porque ele não tinha como pensar na época dele. Então vamos ver se ainda serve. É isso que é o neocantismo, né? E é nessa veia que está correndo o Simmel. Beleza? Até aqui, eu sei que foi bastante coisa, mas estamos indo, tá? A gente vai continuar. O capítulo inteiro, ele vai se expressar, ele vai falar o seguinte, qual é a tese dele? Ele vai dizer o seguinte, olha, o que a gente pode falar aqui que é fundamental para a ideia do Simmel é o princípio da dupla dualidade. Tá? O Simmel, explica o Vandenberg, ele não é um filósofo analítico, tá? Ele não é um cara que sentou, escreveu metodologia. Não, você tem que pegar ele no fluxo. Você tem que apreender ele pela ideia, entendeu? Você vai se expondo ao pensamento do Simmel e eventualmente você vai entender o que quer dizer. E isso o Vandenberg quer mostrar pra gente, nesse capítulo e nos seguintes, é de propósito. O Simmel propositalmente se coloca na posição de ser um cara fluido, de ser um cara relativista, de ser um cara que tem a ideia dele firme, tá? Mas a ideia dele é ser relacional, entendeu? A verdade para Simmel é a relação entre sujeito e objeto do conhecimento, entendeu? Tanto em sociologia, quanto em filosofia, quanto qualquer coisa, tá? Por isso que quando o Simmel fala da filosofia do dinheiro, o livro dele, né?
é a filosofia do dinheiro, e você vai ler, não é a sociologia, não é a economia do dinheiro, entendeu? Porque o que importa para ele é o que? A filosofia do dinheiro, porque como kantiano que ele é, ele considera que a filosofia é uma ciência, com métodos caramba, não é uma atitude, uma forma de ver o mundo, não, para ele é um negócio mais, sabe, mais sério, vamos dizer assim. E o filosofia do dinheiro, a grande ideia do filosofia do dinheiro é justamente que o dinheiro, ele é a forma de troca, de relação entre as pessoas, né? Que o dinheiro não é só a cristalização, vamos colocar assim, a materialização da opressão, do capital, não sei o quê. O dinheiro, ele também é o símbolo e a forma pela qual as relações sociais ocorrem, entendeu? Por isso que você vai ler o Grande Cidade na Vida do Espírito, que eu também tenho um vídeo sobre, vou botar a bolinha aí. Por isso que ele vai insistir tanto nessas questões da relação entre cidade e campo, entendeu? Mas vamos lá, eu estou botando a carroça um pouco na frente dos bois aqui. Existem, e esse é o grande problema, não problema, mas problema pra gente tá tentando ler o livro, né? É daí que vem a grande ideia do Simmel, como eu já falei aqui. Acabei de falar para vocês. O dinheiro é a maneira como essa forma social, né, opera as relações. E essa ideia de forma social, essa frase forma, é a versão do Simmel do pensamento do Kant de forma, né? E o problema que o Vandenberg, que é o autor do livro que estou lendo, eu sei, eu estou falando muitos nomes estranhos de uma vez. O que ele vai colocar pra gente é o seguinte: beleza, cara, mas assim, tem no mínimo 3 formas diferentes. Tem no mínimo 3 maneiras diferentes do Simmel falar em forma. Quando ele fala em forma social, no mínimo quer dizer 3 coisas, no mínimo. Por que são 3 coisas? Porque são 3 coisas que dizem respeito a 3 domínios de pesquisa diferentes. Tá? A parte complicada de quando a gente fala dos fundadores da sociologia é que a maioria deles está operando, óbvio, nessa ideia, claro, né? Até porque não tem sociologia, né? Assim como a gente entende hoje nessa época, né? Então você vai ler um do Simmel, você vai ler um Marx, você vai ler até um Durkheim mesmo. Eles não estão operando numa coisa só, eles estão falando de várias coisas. Então quando o Simmel fala de forma, ele está falando de 3 domínios diferentes da pesquisa. Ele está falando tanto de um princípio sintético da teoria do conhecimento, sintético no sentido de síntese, tá? De aquela coisa da tese, antítese e síntese. Pois é isso que é síntese, né? O resultado, vamos colocar assim. A ideia de forma é tanto um princípio sintético da teoria do conhecimento, que são as formas a priori do Kant, que o Simmel ele vai historicizar e interpretar de maneira circular, ou seja, vão ser tanto formas analíticas quanto formas empíricas. Eu vou analisar eu estou olhando aqui para a cidade que eu moro e eu quero falar dessa relação. Ok, vamos falar do direito. Eu quero falar do direito, né? No Brasil. O Brasil é muito grande. Eu falo da minha cidade. Ok, como é que o direito opera na minha cidade? Bom, a minha cidade é uma capital. Ela tem uma comarca X. Ela tem um fórum Y. Aí são as formas empíricas, né? Existe um prédio, existem pessoas de carne e osso que estão ali se relacionando, né? Beleza. Mas quando eu falo de, eu estou analisando direito, vamos dizer, varas de família na minha cidade, né? Então eu quero falar só de casos de custódia, certo? Então aí já é o analítico. Eu peguei a ideia de direito com D maiúsculo, afunilei para direito de família, afunilei para caso de custódia. Esse movimento é o meu objeto analítico, direito de família, beleza, eu construí isso na minha cabeça. E como é que eu vou entender isso na prática? Eu vou entender isso no empírico como? A forma social empírica vai ser como? Eu vou ter que andar até o fórum tal, e ficar lá e acompanhando as sessões e conversar com as pessoas. Nananana. O Simmel, ele não faz diferença na fala dele, no escrita dele, entre essas 2 dimensões, entendeu? E é isso que é um pouco confuso às vezes. Tá?
Hoje em dia, você escrevendo um artigo sobre isso, teve um colega meu de turma, acho que ele fala, na verdade, eu tô falando desse exemplo porque é o exemplo dele, né? Eu vou lembrar depois. E ele estudou exatamente isso, só que no caso dele não era custódia de caso de família, era custódia de... Era coisas tipo gente que estava sendo presa por portar quantidade tipo 2 gramas de maconha, entendeu? Tipo audiência de custódia, essas coisas. E exatamente essa era a questão dele, né? Porque hoje em dia você vai escrever um artigo desse, existem frases específicas, termos específicos para cada uma dessas situações, né? O Simmel não, o Simmel tudo é forma. E falando em tudo ser forma, qual é o outro domínio de pesquisa, né, da forma social? A forma social para o Simmel também pode ser um princípio de estruturação do social. E o que isso quer dizer? Quer dizer, as formas de associação da sua sociologia formal. Que eu vou falar mais de sociologia formal do Simmel no próximo capítulo, tá? Aqui, senão vai ser muita coisa já. Mas basicamente, a sociologia em si, né, o que a gente chama hoje de sociologia do Simmel, é a sociologia formal. Tá? Então a gente tem, número 1, primeiro domínio de pesquisa do Simmel, que ele vai usar a noção de forma para falar, né? O princípio da teoria do conhecimento. Como é que você sabe que as coisas são o que elas são? Você sabe delas usando formas que são ao mesmo tempo históricas, né? Não é só porque você hoje, 2022, sabe de uma coisa, que o filho do seu filho vai saber a mesma coisa do mesmo jeito, né? E ao mesmo tempo são formas analíticas e empíricas, ao mesmo tempo que a construção da minha cabeça, a projeção que eu fiz sobre essa realidade vamos dizer, do direito de família, também é o direito de família no empírico, na prática, né? O fórum, as pessoas que andam, o prédio, as relações dessas pessoas, quem está fazendo o que, etc, etc. Segunda coisa, princípio de estruturação do social, ou seja, as formas de associação da sociologia do Simmel, né? O que o Simmel realmente vai estudar, né? Não fica muito claro, tá, se essas formas de associação, que algumas traduções falam em associação, a gente vai falar disso em outros capítulos depois. Não fica muito claro se essas formas de associação são algo que eu tô aqui vivendo e intuindo que existe, meio na base da intuição mesmo, do instinto, vamos colocar assim, né? Ou se é um negócio que eu fiz um estudo empírico, né? Ou se é um negócio fenomenológico. Essa parte não fica muito clara, mas a gente entende que é um princípio de estruturação social. As sociedades, elas existem por causa dessas formas sociais. E o número 3, terceiro domínio de pesquisa, é essa cristalização a posteriori, ou seja, depois desse processo todo de conhecimento, de que aconteceu, não sei o que, de historização, das energias ou das interações em objetos culturais. Por exemplo, eu quero estudar o time de futebol que fica aqui perto da minha casa, né? Para o Simmel, tanto a relação dos torcedores entre si, quanto a relação dos torcedores e o time, quanto os aparatos culturais, os valores que esse time carrega, tá? Ou seja, as camisas que eles vestem, as bandeiras que eles levam, os lemas que eles falam, todas essas três coisas, esses três domínios da realidade, vamos colocar assim, tudo isso é forma social. E agora vocês estão entendendo por que eu hesitei tanto em falar de Simmel nesse canal. Pois é, gente, aí vocês estão entendendo qual é o meu lance, né? Isso tudo foi introdução. Olha só para vocês terem noção de como é que a gente está aqui. Existe um outro conceito central, tá? Que é o conceito de interação. Como vocês devem ter percebido, tudo pro Simmel interação, né? Aquela coisa meio, se você jogar uma pessoa sozinha numa ilha deserta, tem uma sociedade ali? Não. Pro Simmel, não. Você tem que ter no mínimo 3 pessoas ali. Não 2, 3. Né? Porque você só vai ter realmente essa pluralidade, né? Com 3 perspectivas, né? No mínimo. E o conceito de interação, basicamente, é a ideia de que tudo está ligado com tudo, né?
Não existe parte da realidade que subsista por si mesma, entendeu? Você não pode falar do direito sem pensar nas formas de produção, você não pode falar das formas de produção sem pensar na cultura, você não pode falar da cultura sem pensar nas formas de produção e no direito, etc, etc, etc. Tudo é ligado com tudo, entendeu? O real é relacional. Não tem outra forma de escapar disso. Essas ideias, essas 3 ideias que eu acabei de falar com vocês, né? Elas vão nortear a gente pelos capítulos a seguir. Então, se você não pegou muito bem, não tem problema, tá? Bastante disso aqui que a gente está fazendo é muito de sentar e pensar e deixar o conhecimento ficar maturando aí na tua cabeça. É bem ok isso, tá? Na verdade, de uma certa forma, eu até diria que o Simmel é um autor que privilegia esse tipo de pensamento, né? Essa coisa mais tranquila, mais ponderada, né? Aqui, nesse capítulo 2, a gente vai falar mais da teoria do conhecimento, né? Da ideia de que a forma, enquanto noção central do pensamento do Simmel, é essa princípio sintético da teoria do conhecimento. E o que isso quer dizer, afinal de contas, né? E daí que a gente vai começar realmente a trabalhar aqui. O princípio da oposição das formas e dos conteúdos aparece como um princípio de organização e unificação da multiplicidade do real, tá? Enquanto que o princípio da interação, que eu acabei de falar aqui, que é basicamente a ideia de tudo ligar com tudo, né? Ele vai permitir ao pesquisador multiplicar as formas e as perspectivas, né? Ao invés de multiplicar as perspectivas e, portanto, as formas que unificam esses conteúdos, né? É um princípio que vai conduzir diretamente para o relativismo cognitivo. Desculpa, não é relativismo metodológico, é o relativismo cognitivo. É a ideia bem kantiana de que, por definição, você não tem como conhecer toda a realidade. Tá? Isso é uma coisa do próprio Kant, na verdade. Você não tem como conhecer toda a realidade, você não tem como saber tudo sobre qualquer coisa. Tá. É aquilo que eu vi falando para vocês aqui. É um copo. Ok, vamos pegar um outro exemplo, né? Para os 3% de vocês que não estão usando isso como podcast. Essa garrafa aqui tem esse símbolo desse lado, aí você gira, e tem uma outra frase aqui. Aí você gira de novo. Quando eu estou aqui com essa palavra aqui aparecendo, você tem como ver o símbolo que está aqui do outro lado? Não, você sabe que ele está aí porque é o que eu mostrei para você e você criou uma imagem mental dele estar aí. Mas você não tem como me dizer honestamente que você está vendo, entendeu? Isso é básico do básico, sinceramente, de teoria do conhecimento. É um dos grandes problemas, na verdade, que eu tenho com pensamentos totalizantes de um modo geral. Então, não só de direita, mas de esquerda também. O marxismo clássico mesmo, eu tenho bastante problemas por causa disso. Eu já me considerei marxista no passado, com algumas pontuações específicas sobre o que isso significa para mim, né? Acho que se eu não me engano, é um vídeo escrito Por que sou marxista ou Por que não sou marxista, coisa assim. Eu também conversei sobre isso com o Daniel Ledeira, que é um vídeo que eu tenho aqui de uma conversa com ele, acho que é o antepenúltimo, é o 5º ou 6º vídeo antes desse, tá? Tem lá no thumbnail eu e ele, então você vai ver que é um thumbnail diferente dos outros. Foi uma conversa bem bacana e a gente chegou a ter essa conversa sobre posições políticas, etc. Mas esse não é o espaço desse vídeo hoje, né? Só para você saber que é uma ideia de relativização que eu posso trazer para outros domínios além de simplesmente a sociologia, entendeu? Então, essa oposição entre conteúdos e formas é um negócio do próprio Kant, tá? Como eu estou dizendo aqui, eu não estou falando algo que é o Simmel que está pegando a noção de forma. Não, isso se você for o próprio Kant, ele vai te dizer, olha, o conhecimento ilimitado é impossível, não dá. Não tem como, porque você precisa de alguém que observe, você precisa, e essa pessoa que observa, ela vai ter seus, a priori, ela vai ter suas limitações cognitivas, ela vai ter, por definição, ela não vai poder ver certas coisas, etc e tal. Esse é o grande ponto, certo? Beleza. Então, a gente pode definir daqui que existe vamos colocar um adágio, né, pra gente fechar esse ponto,
que é do próprio Kant, inclusive, que os pensamentos sem conteúdo são vazios. Você não pode simplesmente pensar alguma coisa. Não sei no que eu estou pensando, não sei. Né? O que eu acho da cor desse grampo aqui, desse grampeador de roupa? Eu não acho nada, não. Entendeu? Não sei que cor. Não, você tem que saber. Não tem como. Assim como uma intuição sem um conceito é cego. Né? Você não tem como... eu tô sentindo... Sabe aquela coisa, aquela piada que o pessoal faz que... o cara tá discutindo com você e aí ele tira uma estatística do nada. 48% das pessoas fazem isso e aquilo. Né? E aí você fica meio... Tá, legal, mas de onde você tirou isso aí? Não sei, ali aí, tipo... Tá. Sabe? Legal, mas... Você não, pro Kant isso não se qualifica como um conhecimento científico sólido. Você tá entendendo? É muita coisa. Mas conhecimento científico sólido não pode ser. Porque a questão toda é que, e aqui eu já estou falando tanto do Kant quanto do Simmel, né? O conhecer algo, ele pressupõe essa intervenção ativa da razão. Para você saber sobre algo, algum assunto, ou então algum fenômeno, você quer entender como funcionam os eclipses, por exemplo. Você tem que pensar sobre, você tem que agir sobre isso aí. E por causa disso aí, não é uma coisa passiva. Conhecer as coisas não é algo passivo. Você tem que correr atrás, entendeu? E nesse processo de ativo que você vai tornar o que está fora de você, a natureza, né? Isso a natureza vai ser concebível para você, ou seja, você vai entender realmente o teu mundo ao teu redor, né? Tudo que não é você, vamos colocar assim. Você só tem como saber isso se você se der o trabalho de conhecer isso. Se você não se der o trabalho, se você só aceitar, se você não botar o esforço, você não vai estar realmente conhecendo nada, entende? Sem essas formas a priori do entendimento que unificam a experiência, ou seja, sem os conceitos de espaço, de tempo, etc., que são os a priori kantianos, que vão pegar essa experiência da tua vida, juntar, unificar e dar uma forma para isso. Tá, o sol se põe e se levanta, isso quer dizer que o dia passou. Se você não tem essa ideia final, você vai só ficar olhando o sol, e você nunca vai conseguir conceber a ideia de dia e de noite. Quem tem aqui filho ou sobrinho, sobrinha, bebê, bem pequeno, né, sabe que bebês não vêm com um senso de dia e de noite, né? Eles não saem do útero com a ideia de que sabe o que é um dia, sabe o que uma semana nem sai dias. Ele não tem noção do negócio desse. É uma coisa que eles precisam construir conforme o tempo passa. Eles vão percebendo que tem uma hora que fica tudo escuro, tem uma hora que fica tudo claro, e as pessoas ao redor deles têm certas rotinas, e eles vão pegando essa ideia, entendeu? É assim que a gente constrói conceito de tempo. Não é uma coisa dada necessariamente, né? No sentido de a gente provavelmente tem algo inato que nos permite o senso de tempo, e é disso que o Kant estava pensando. Mas se eu tivesse nascido num lugar onde a semana seria 12 dias ao invés de 7, eu não teria o senso de uma semana ser 7 dias, eu teria o senso de uma semana ser 12 dias, entendeu? E é daí que vem a relativização, a historização que o Simmel dá para esse a priori kantiano, entendeu? O conhecimento, ele é uma construção da realidade. Beleza? Todo mundo bem até aqui? Vocês estão bem? O vídeo tá longuinho, mas vocês estão bem? Pois é, isso tudo foi o básico do básico, tá? A gente não pode falar de Kant sem falar dessas coisas. Não pode falar de Simmel sem falar dessas coisas. Não tem como. E na verdade isso meio que vale para ciências humanas em geral. E vamos colocar assim, para tua vida em geral também, né? Então até aqui a gente tá de boas, tá? Quais são as críticas que o Kant vai ter, ou Simmel vai ter com o Kant? Basicamente, que é uma concepção bacana, uma concepção legal, mas ela é muito intelectualista, né? É muito fria. Não tem espaço para a vida das pessoas nisso aí.
Eu sei que isso vai parecer esquisitão, mas é realmente essa a crítica que ele faz, tá? Deixa eu... Respira. O que ele quer dizer com essas formas não têm vida, esses a priori são mortos, são calculistas demais, são que nem o mundo das mercadorias, né, que não tem relação com nada. O que isso quer dizer? Certo? Ele quer dizer o seguinte, que para você conhecer as coisas, ou pelo menos conhecer as coisas humanas, né, ou seja, praticar uma ciência humana, né, que é o que ele quer fazer fundamentalmente, você precisa historicizar essas categorias de espaço, tempo, etc. Você precisa entender que essas formas kantianas, elas têm que ser historicizadas, né? Você tem que pegar o Kant alemão lá, você tem que pegar ele para o Brasil de 2022. Você não pode simplesmente ficar jogando o conceito do pensador lá de fora aqui dentro, né? E essa em particular, parêntese, é uma crítica muito válida, que vale para muita coisa, tanto dentro quanto fora da sociologia. A gente tem uma mania bem feia até, enquanto sociedade brasileira, de ficar pegando as coisas de fora e jogando aqui sem pensar muito no que está acontecendo, né? Então é bem legal ver que tem outras pessoas que concordam com isso, que não são só eu mesmo e, sei lá, o Guerreiro Ramos, né? É bem legal ver que tem outras pessoas que pensam nisso. Voltando. O Simmel, ele vai contextualizar essa intelectualização, tá? Ele vai pensar que é legal você conhecer o mundo, você precisa saber dessas coisas, mas isso não é só um processo intelectual, tá? Isso não é só um processo mental, frio e tal. Você também tem que ter uma certa empatia, você também tem que ter uma experiência mais subjetiva mesmo para conhecer as coisas. Você não pode simplesmente ficar se fiando na tua inteligência, no teu frio, intelecto, vamos colocar assim. Essa é a parte esquisita de explicar. Quando você lê as coisas que ele escreve, faz um pouco mais de sentido. Não sei se alguns de vocês aqui já leram Grandes Cidades e Vida do Espírito. Se não, eu tenho vídeo sobre isso, né? Também tenho um outro vídeo onde eu falo do livro onde está esse texto do Simmel em geral, que é o Sociologia Essencial da Penguin. Um livro muito bom, inclusive. Tá bem ali, eu acho. Não sei se vocês conseguem ver, ele tá bem aqui. Não sei se está aparecendo no quadro, mas é o terceiro livro aqui pra cá. E é bem bacana, basicamente, essa ideia dele. Mas eu tô pulando um pouco pra frente, tá bom? Mas é basicamente a ideia que o Simmel tem sobre as formas é que elas precisam ser historicizadas. E essa passagem do acontecimento para a história, né, que é o que torna a história possível enquanto ciência, tá? O que faz algo ser história com H maiúsculo, vamos colocar assim, é justamente essas pessoas, esses sujeitos, né, que entendido tanto sujeitos individuais quanto mais propriamente, que é isso que o Simmel está realmente dizendo, o sujeito enquanto abstração, né? Os franceses, a Alemanha, né, etc e tal. O Brasil fez isso e aquilo, né? Que a gente tem muito essa conversa de história, principalmente quando está na escola, que a Inglaterra fez isso, o Brasil fez aquilo. O Brasil não é uma pessoa, né? É tipo uma cacetada de... Quando a gente fala o Brasil fez isso e aquilo, né? O Brasil aboliu a escravidão por pressão inglesa, tá? Então os ingleses editaram uma lei que dizia que não ia ter escravidão por causa de tais pressões internas, etc e tal. Mas é o jeito de se falar dessas coisas, né? Eu vou pular um pouquinho a parte da história, que são umas 4 páginas mais ou menos desse capítulo. Primeiro porque eu não sou historiadora, né? Não é meu lance, certo? Então se Daniel Ladeira ou algum outro historiador quiser pegar essa parte do livro e conversar aqui nos comentários, estamos juntos. Mas é bastante interessante. Basicamente o que ele está querendo fazer é pegar as ideias kantianas de formas a priori, historicizá-las, socializá-las, né? Mas ao mesmo tempo ele quer fugir da ideia da história dos grandes homens, né? Então ele está querendo que essas formas sociais sejam os sujeitos da história, né? E é bastante interessante a forma como ele constrói isso, que é uma mistura de tanto coisas analíticas, empíricas, como bem semelhante, na verdade, à forma como o Weber vai pensar o tipo ideal na sociologia, né? Uns anos depois daqui, quanto uma questão mais empática. E aqui volta a questão da empatia,
A questão de você se colocar no lugar do outro, certo? Isso pro Simmel é tão importante quanto você ter os dados certos, as estatísticas certas, a visão certa sobre tal fenômeno histórico ou sociológico. É importante entender as motivações, entendeu, das pessoas. Por que elas fazem o que elas fazem. Sem isso, você não tem essa verdadeira compreensão, a Verstehen, que é a mesma Verstehen do Weber, que é a mesma Verstehen do Tönnies, que é a mesma Verstehen do Dilthey, porque toda essa galera neocantiana e seus derivados e compostos estão falando dessa compreensão, né, sociológica, histórica, econômica, psicológica, né? Quer dizer, não é psicológica ainda, né? Mas quando a gente fala dessas coisas de afetos das pessoas, sentimentos, a gente pensa logo na psicologia, né? Então, não tenho como dizer para vocês até que ponto falar em empatia também eu posso colocar o Freud aqui, porque eu não conheço o Freud assim a esse ponto, tá? Não me parece ser a mesma coisa, mas talvez não seja tão longe, não sei. Mas o que importa é que para o Simmel a gente tem que também pensar nessas questões, que não são necessariamente as questões racionais da vida. A gente tem que pensar na vida vivida também. A gente tem que pensar na vida das pessoas de carne e osso, para poder entender, para poder conhecer o outro, né, com O maiúsculo, né? E saber que esse outro é sempre uma construção do nosso próprio conhecimento. Que fundamentalmente eu não tenho como conhecer ninguém de verdade. Como o processo de conhecimento, tanto individual, quanto histórico, quanto qualquer coisa, implica que eu vou construir uma referência, imagem na minha cabeça, né? Eu não posso olhar para todos os lados da garrafa ao mesmo tempo, né? Então eu tenho que, você sabe aí do seu outro lado que tem uma imagem aqui do outro lado dessa garrafa, porque eu te mostrei. E se você está só me ouvindo, você sabe porque eu estou te falando que existe, né? Mas você não está vendo nesse momento, certo? Então você não tem como ao mesmo tempo apreender todos os lados dessa garrafa. Não tem como, seus olhos não funcionam assim, entende? Da mesma forma, a gente não pode conhecer totalmente, fundamentalmente, todos os lados de uma questão, todas as facetas de uma pessoa. Então esse outro que a gente está querendo conhecer, tanto sociologicamente quanto historicamente, quanto um acontecimento, quanto um fenômeno, quanto uma pessoa histórica, importante ou não, a gente só vai sempre ter uma compreensão parcial dessa questão. E é isso que é bastante interessante. Você não precisa ser um segundo Lutero para compreender Lutero, você não precisa ser um César para compreender o César, mas você precisa ter uma certa empatia, você precisa reencontrar as motivações dos atos das pessoas, né? Tanto pessoas individuais quanto os grupos de pessoas, né? Os sujeitos históricos, né? Que já são a abstração, né? Que já são a forma social. Isso tudo soa muito weberiano? Soa, porque de novo, eles são amigos, eles estão bebendo das mesmas fontes históricas, eles sim conversam em muitas coisas. E fica bem claro que na verdade os problemas que o Weber tem com o Simmel são muito mais essa resistência que o Simmel tem a se solidificar numa ideia só, a pensar numa teoria só, né? Ele é um cara muito relativista, metodologicamente falando, em termos epistemológicos também de conhecimento, né? Esse é o lance dele e o Weber não é esse cara, né? Então daí que vem a diferença, mas a ideia básica é a mesma. Então se você está aqui há algum tempo, já viu alguns dos meus vídeos do Weber, você sabe como é que funciona mais ou menos essa questão de compreensão, de relação entre pessoas, etc. Isso para ti não deve ser novidade, beleza? Eu vou pular um pouquinho mais, tá? E só fechar com essa questão, porque o próximo capítulo é o capítulo da sociologia formal, que é o capítulo que a gente realmente vai falar de sociologia propriamente dita, né? Então todos esses dois capítulos e a introdução foram necessários para colocar o Simmel como um autor específico, como um autor diferente dos outros três porquinhos, né? Diferente do Durkheim, diferente do Marx, diferente do Weber. E é para isso que serve essa introdução, né, desse livro aqui. Eu espero que vocês estejam bem. Respirem. Qualquer dúvida, deixe os comentários aqui, tá? Relembrando que se você não soube, não prestou atenção, eu fiz uma aula sobre o texto Política como Vocação do Weber.
mas o Vegas não concordou comigo, nós brigamos. Então eu peguei o áudio dessa aula e joguei no Spotify, e agora nós vamos fazer também podcasts aqui, vamos ter o Sociopod, né? Eu vou também gravar coisas exclusivas só pro podcast, tá bom? Vocês devem ter percebido aqui que o microfone aqui é bom, né? E eu tenho um programinha aqui, dá pra fazer um negócio bacana. Às vezes eu não tenho uma ideia, tá muito tarde, as paredes aqui são meio finas, eu não posso acordar as outras pessoas pra fazer vídeo, pra iluminar, não sei o que, mas eu posso gravar um áudio, né? Então eu espero aí que vão ver coisas legais no podcast, né? Eu pessoalmente gosto muito da mídia, eu não ouço muita coisa, né? Mas eu gosto da ideia em si da mídia, entende? No mais, gente, eu espero que vocês estejam bem, eu espero que eu não tenha assustado ninguém com esse vídeo enorme. E eu agradeço muito os views, agradeço o joinha, agradeço o comentário, agradeço a inscrição, agradeço apertar no sininho. E espalhem a palavra de Sociologia para todo mundo, porque o Sociovlog voltou oficialmente. Muito obrigado e eu vejo vocês no próximo capítulo de As Sociologias de George Simmel, né? Capítulo 3, que se chama Sociologia e Epistemologia. No caso, ele vai falar dessas duas vertentes do pensamento do Simmel, só que o terceiro capítulo é a vertente da sociologia filosófica, né? Aquela coisa, é mais sociologia, mas ainda é meio filosófico, né? E depois, no outro capítulo, ele vai começar a realmente falar das coisas. No mais, fiquem bem, fiquem felizes. Obrigado por terem ficado comigo até aqui. E desligo. Até a próxima, galera. Falou.